O celular está um pouco torto. Acho que eu tô com medo. Não, embaixo. Olá, boa noite a todos que começam a nos acompanhar aqui na nossa página. Essa é a nossa última conversa nesse momento de pré-campanha. Esse período todo nós buscamos fortalecer pré-candidaturas populares, pré-candidaturas que disputem essa representatividade de um lugar tão importante como é o lugar da classe trabalhadora, como é o lugar da educação. E quando esse período de pré-campanha iniciou, eu me perguntava o que eu poderia fazer, o que poderia fazer no sentido de ter uma contribuição que fosse mais coletiva. E acho que a nossa tarefa, quando nós nos tornamos pessoas públicas, é fazer um processo de empoderamento daquilo que a gente acredita. Então, nós buscamos dialogar com mulheres, dialogar com professoras, com coletivos, que expressassem essa maneira de ver a política como um instrumento para o bem comum, um instrumento a serviço da coletividade. Em 2020, nós tivemos muitos exemplos do que não fazer na política, muitos exemplos da necessidade de termos mais representantes, que se tivéssemos mais representantes, nós teríamos resultados diferentes. Nós teríamos mais falas, nós teríamos uma disputa da nossa pauta, da melhoria, né, das nossas condições de vida, de trabalho. 2020 tem sido um ano completamente excepcional, no enfrentamento a uma pandemia, em que também nós não tivemos governos que nos liderassem, desde o governo federal, o governo do estado, que optaram por um posicionamento ideológico e não um posicionamento baseado na ciência. E esse posicionamento ideológico já nos custou a vida de mais de 135 mil pessoas, ou mais de 600 aviões caindo e todos morrendo. Porque quando nós enfrentamos acidentes aéreos, sempre tivemos muita comoção, muita empatia pela dor das famílias. Então, seriam agora 610 aviões que caíram no Brasil nos últimos 6 anos. É muita gente, né? E nós precisamos criar essa empatia para a preservação da vida. E é nessa conjuntura que as eleições municipais acontecerão. Então, acho que a primeira pergunta que nós precisamos fazer ao avaliarmos, né, quem será candidato a partir de domingo, é exatamente que compromissos essas pessoas firmaram durante todo esse ano. Foi um compromisso em defesa da vida? Foi um compromisso que escutou as pessoas na hora de construir propostas, construir alternativas? Esse é um momento importante desse balanço, né? É importante avaliar se as pessoas defenderam os serviços públicos, defenderam a educação ou não. Essa é uma pauta que só será dita no discurso eleitoral, que começa a partir de domingo. Então, esse balanço e essas escolhas, elas são fundamentais. Nós buscamos ser esse instrumento de partilha para conhecermos pessoas comprometidas com esse processo coletivo. E desse período todo, a minha felicidade de poder ter conversado e finalizar essa etapa de pré-candidatura conversando com uma mulher. Então, a nossa live, nossa conversa de hoje é um bate-papo, para que nós possamos conhecer um pouco mais da querida professora Junéia, que é a nossa pré-candidata a vereadora em Turmalina. Junéia, nós já nos encontramos em muitas lutas,
mas agora nos encontramos nessa condição da disputa de representatividade, que começará, né, com as candidaturas a partir do próximo domingo. Então, quero te dar uma boa noite e é um prazer conversar com você, principalmente pelos temas que nós abordaremos, e principalmente uma conversa entre mulheres. A gente faz disputa de representatividade também pela prática, né? Então, eu queria já, para você dar o seu boa noite a todos que já nos acompanham na página, também nos contar um pouco do que te levou, né, a essa decisão dessa pré-candidatura. Todos nós temos uma trajetória, temos uma história. E eu sei que a sua história é uma história de dedicação ao magistério, foram quase 30 anos. Eu sei que a sua trajetória é uma trajetória vinculada a políticas públicas, tanto relacionadas à criança e ao adolescente, como políticas de combate à fome, né? Como nós voltamos a enfrentar no nosso país. Então, antes de nós entrarmos em todos esses temas que nós combinamos para essa nossa conversa, eu queria te ouvir um boa noite e um pouquinho dessa caminhada que te trouxe até aqui. Bia, boa noite a todos os internautas. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês nesse bate-papo. É um bate-papo que eu esperei que acontecesse, né, nesses últimos dias. E é assim, com muita satisfação que eu estou aqui me apresentando como pré-candidata a vereadora em Turmalina, né? Essa foi uma decisão não tão simples, foi uma decisão que me custou uns dias para poder tomar, né? Mas eu vejo que quando a gente é chamada à responsabilidade, é muito difícil você dizer não. Se eu sou uma pessoa que tem posição, que sou conhecida por isso, que sempre trabalhei na área da educação, um contato direto com as pessoas, com o povo, como eu não participar de um momento tão importante quanto esse? Então, essa foi a minha grande questão. Me acovardar? Jamais faria isso, não é parte da minha história, né? E estou enfrentando esse momento de peito aberto, sabendo das dificuldades que a gente tem, né? Mas muito tranquila, porque o que eu tenho a apresentar para a comunidade turmalinense é uma história de luta, é uma história de quem se dedicou ao máximo a tudo que fez. Graças a Deus eu tenho, assim, de peito aberto eu falo isso, com muita tranquilidade. E eu comecei minha história há 29 anos atrás na educação, né? Eu formada em pedagogia, professora, mas nunca atuei no ensino fundamental. Eu sempre atuei nas áreas de magistério, na formação de professores, e minha história está muito ligada a isso, né? Esse embate do dia a dia da sala de aula para mostrar para o nosso aluno que seria professor daí um tempo, né? O que ele iria enfrentar e qual a posição enquanto cidadão crítico, pessoa que vai formar outras pessoas. E essa trajetória, acredito que parte, né, me trouxe até aqui enquanto pré-candidata a vereadora em Turmalina. E parte dessa história foi dessa maneira, como eu te disse, a gente trabalhou no magistério, em curso de formação, na Unimontes, na Finon, no projeto, no Veredas, do governo de Estado, mas sempre com um pé em todos os projetos sociais do município, enquanto cidadã. Eu tive a oportunidade de estar na direção da escola Lauro Machado por um período, né, de 6 anos, quando eu era, assim, vamos dizer, muito mais imatura do que eu sou hoje, mas foi uma experiência fantástica, uma escola maravilhosa. E assim que eu saí dessa escola, eu fui convidada para atuar no programa Bolsa Escola, que era um programa, na época, do governo estadual,
que, além de ser um programa de transferência de renda, era também um programa de cunho educacional. E eu sempre vi dessa forma. Eu, como coordenadora, além do cadastro da família, de todo esse acompanhamento, eu nunca deixei assim que as coisas ficassem simplesmente no mero repasse daquele valor às mães, né, às mulheres. Então, a gente conseguiu promover, naquele momento, várias estratégias onde a gente resgatava a autoestima dessa mulher. A gente chamava para, nos dias de pagamento, elas tinham sempre uma atividade a fazer aqui na cidade, né? Seja palestras, cursos de capacitação, a gente também saía a campo, visitando, conhecendo a realidade, e eu falo que, para mim, isso foi um divisor de águas. Foi quando eu conheci, de fato, o que é a pobreza, o que é você viver sem o mínimo necessário. A partir daí, eu acredito que minha visão de mundo se modificou, né? E eu não vejo outro caminho senão a gente lutar por aqueles que têm menos condições. Não existe outro caminho senão dar às pessoas a mínima condição de vida. Então, nós vamos voltar a falar sobre isso, né? Mas, para mim, foi um momento fundamental na minha trajetória. Aí eu retorno para a escola, ao fim desse programa, e vou trabalhar na supervisão, aí eu já estou na Américo Antunes, que é a maior escola de Turmalina, e na biblioteca da escola. E, antes de me aposentar, novamente eu me vi colocada diante de um desafio, né? Novamente aceitei o desafio para voltar à direção daquela escola. E, para mim, é outro momento que eu marco como divisor, né, de águas, se é que a gente tem mais de uma, e você acha que tem, foi quando eu, de fato, tive uma oportunidade de trabalhar com a juventude, com meus colegas de trabalho, acho que muito mais madura, com toda essa bagagem que foi construída ao longo do tempo. E, assim, eu pude falar que eu encerrei minha carreira com chave de ouro. Eu tenho, assim, muita certeza disso, porque sabe aquelas coisas que a gente agradece a Deus por acontecer na vida da gente? De ter me dado a oportunidade de estar ali, de conviver com aquelas pessoas, conviver com os jovens em especial, porque eu tive a oportunidade também de ver, de conhecer várias realidades, né? A realidade do jovem, aquele que espera, aquele que tem esperança, que quer ter um futuro melhor e que falta oportunidade. Então, foram momentos marcantes para mim, que eu falo com toda sinceridade. Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, porque eu encerrei minha carreira assim, de uma maneira muito assim, bacana. Sabe, aquela coisa de que eu tenho muitas saudades desse período. E aí, em casa, né, aposentada desde o ano passado, estava mais sossegadinha aqui em casa, e veio esse outro desafio, que é estar agora como pré-candidata a vereadora em Turmalina. Acho que deu para... Bem, vamos. Agora nós vamos conhecer melhor. Achei bem interessante a sua trajetória, da sua participação quando você trabalhou no programa Bolsa Escola. E quando você me contou, eu linkei automaticamente com o momento que o Brasil está vivendo, né, que é a volta da fome às casas do povo. Então, e poucas vezes eu tive a oportunidade de conversar com alguém que teve uma experiência concreta num programa tão fundamental como foi o Bolsa Escola. Eu queria que você partilhasse um pouquinho mais dessa sua experiência. Que importância você acha que esse programa teve para as famílias, para o dia a dia da família?
E eu pergunto isso também porque agora a gente enfrenta um discurso que o Estado não tem que atuar em política pública. O Estado ele tem que deixar que as pessoas sozinhas se resolvam, que é pelo mérito. Se você não resolveu, porque você não teve mérito para isso. Desconhecendo a realidade do povo brasileiro. Né? Que importância você acha que esse programa teve? E que importância tem municípios, estados e o governo federal organizarem políticas relacionadas à condição da família, à segurança alimentar, né, à redistribuição de renda? Que impacto você viu disso nas famílias, né, até durante o período que você trabalhou? Eu acho que é uma experiência que a gente precisa resgatar da importância, né, da atuação do Estado na vida de quem precisa do Estado, né, que é uma situação bem concreta. Para mim, infelizmente, é o que a gente tem escutado, tem visto nas políticas aí, seja a nível estadual, federal, né? E eu combato onde eu puder combater, porque eu tenho essa experiência, eu vivi isso e sei que só quem sabe o que é a falta de um alimento dentro de casa pode dizer a importância que tem de chegar essa ajuda, esse único recurso que a família vai ter durante todo um mês. Bia, foi assim de extrema importância, principalmente porque o programa no qual eu trabalhei, ele atrelava a situação educacional, né? Eu vejo que esse era um formato diferenciado e que veio trazer dignidade à vida das pessoas. Só as mulheres recebiam, né? As mulheres, sem sombra de dúvida, o vínculo que elas têm com o filho, com família, me desculpe os homens, mas ele é diferente, não querendo desmerecer. E eu via no rosto de cada uma, quando ela tinha a condição de adquirir, seja um alimento, principalmente o alimento, né? Porque esse era a grande questão. Quem tem fome tem pressa, quem tem fome precisa de ajuda. E a gente não pode admitir que as coisas continuem como estão sendo tratadas no Brasil. A gente vê que a miséria está voltando, isso é inegável, isso está aí para qualquer um ver, né? E esses programas, eles são fundamentais, eles são de uma valia assim, extrema para quem recebe. E foi assim, uma experiência que, como eu disse, marcou minha vida, porque eu tive condições de ver o outro lado da moeda. E eu falo, se todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive, muitas pessoas não pensariam que não é aquela velha história, né? Dá a vara, mas não ensina a pescar, ou alguma coisa desse tipo que a gente escuta aí dos maiores críticos, né, desses programas de transferência de renda. Então, eu falo mesmo, quem esteve do outro lado, que pôde conhecer a realidade do povo que passa fome, não pensa dessa maneira. Não tem como você defender meritocracia se você conhecer de fato as pessoas que estão no dia a dia batalhando para comer. Sabe? E isso, às vezes, me sobe muito a cabeça, né? Eu tenho minhas posições, sempre defendi. E se todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer o outro lado da moeda, talvez mudaria o seu jeito de ver, de enxergar a vida e lutaria muito mais pelas condições dignas de um povo, sabe? O povo brasileiro, ele precisa ser resgatado nesse sentido. Nós somos um povo humano, nós somos um povo amoroso, que infelizmente a gente vem, né, percebendo essas distorções que
infelizmente, estão imperando por aí. Mas a gente nunca pode perder a esperança. E quando a gente entra, envereda pelo caminho da política, é com essa intenção, que a gente possa, onde a gente estiver, ocupar o nosso espaço para promover a justiça social, como a gente puder, né? Porque eu posso não atingir um grande número de pessoas, mas qualquer parte que eu conseguir atingir já vai fazer a diferença. Então, são programas de extrema importância, são programas que precisam ser redimensionados, que seja, mas que eles precisam, porque quem tem fome tem pressa e a gente sabe que a dignidade humana ela passa por isso, né? De ter o mínimo a oferecer, né? Para os seus filhos. E é isso que eu penso e é isso que eu defendo. E vou defender até o fim dos meus dias. Eu acho que é estranho mesmo, né? As pessoas que nunca passaram fome, as pessoas que nunca, enfim, as pessoas que não viveram as situações são aquelas que fazem críticas que não correspondem à realidade, né? E a importância desse programa. Eu agradeço você ter partilhado com a gente essa experiência. Eu sei da sua trajetória também e me intrigou, eu quero ouvir como é que como é que foi a sua atuação como presidente do Conselho da Criança e Adolescente, porque é um lugar importantíssimo, é um lugar que pode fazer muita diferença, e aquilo que você disse, né, o processo do Bolsa Escola, ele tinha um processo que ele conectava com a escola, né, então, e eu sinto muita falta disso, né, você hoje não tem a escola se conectando a nenhum programa, tá tudo muito disperso. A pandemia deveria ter sido esse momento que a escola pudesse ser um ponto de apoio para políticas na área de assistência, de acolhimento da comunidade, né, nesse momento de desemprego, de fome, de pandemia, né, e o Estado não fez isso, né, e não existem políticas intersetoriais e que dialogam com a escola, que é um lugar central. Então, como presidenta do Conselho, qual que é a sua avaliação da importância dessa articulação com a escola, né, e com o fazer ali da escola em relação ao trabalho do próprio Conselho e daquilo que ele precisa proteger? Essa conversa, poucas vezes eu tive a oportunidade de fazê-la, e eu queria te agradecer, porque a gente está conseguindo conectar com outras discussões que cotidianamente a gente não consegue. Mas antes de te passar, eu queria só te dizer, olha, que tem muita gente assistindo, deixando aqui vários comentários, tem gente que está deixando aqui, dizendo que tem o apoio para você, deixo até o número de zap, depois você pega aqui na nossa live. A Flávia Maciel, dizendo um viva para o nosso debate. Di Lopes, representatividade em muito, tá show a live. Luzilene, nós mulheres vamos fazer a diferença nessas eleições, eu conto com isso também, assim temos trabalhado. A Luciana Nazarina nos dando palmas. O Múcio dizendo programa social nada mais é do que devolver o que pertence ao povo. Eu acho que é isso mesmo, Múcio. Maria Eva está aqui nos assistindo, a Lília, Fátima Cordeiro, para você, isso aí, amiga, parabéns. O Múcio dizendo, Juné, você nos representa. Então, tem uma turma bacana aqui, tem várias manifestações também contra o retorno às aulas, porque esse é um assunto do momento, né, no Estado. Quero aproveitar e dizer que esse é o meu posicionamento, mas não é o meu posicionamento por eu acho, por uma opinião de ser contra o governador, nada disso. Meu posicionamento de defender o não retorno presencial às aulas agora é porque quem vai nos dizer a condição desse retorno é a ciência. Eu não posso sair emitindo opiniões e fazendo disputa política com isso.
Eu estudei muito, tenho acompanhado desde o início da pandemia, não tem nenhuma avaliação científica que nos diga que esse retorno presencial é possível e é seguro para quem retornar, para os profissionais e para as famílias. Todos que fizeram retorno tiveram problemas de contaminação, né? Então, essa não é uma opinião, né? É uma coerência de entender que, nesse momento, é a ciência que vai nos dizer esse momento. Quando as pesquisas científicas, quando as autoridades sanitárias disserem é o momento, a gente vai entender que as condições estão adequadas, não é? O comitê do governador não tem ninguém além do próprio governo. Se vocês pegarem a composição do Comitê Extraordinário Covid, está autorizando um retorno, colocando as escolas nas ondas, né? A escola agora está sendo tratada exatamente como um shopping, academia de ginástica, salão de beleza, supermercado, né? Porque entrou na onda, em determinada onda, ela pode ser reaberta. A escola não pode ser tratada dentro dessas ondas como os demais estabelecimentos, porque a escola é muito específica, né? Então, assim temos nos comportado. Nessa quinta-feira, estive com o deputado Rogério Correia no Ministério Público Estadual, levando as nossas preocupações e fazendo exatamente esse debate. O governo, ao fazer a dinâmica que fez, ele faz uma dinâmica que ela é ideológica, ela chega a ser eleitoral, no sentido de, eu tentei retornar, não tem base científica, não tem informações científicas que embasam, não teve nenhuma reorganização da infraestrutura, não teve contratação de pessoal, não teve compra de material para garantir a segurança sanitária das pessoas. Levamos tudo isso ao Ministério Público ontem. E outras ações também teremos em relação a essa situação. Bem, então, aproveito, né, você me permite prestar contas, que a gente também vai conversando com as pessoas que estão aqui na nossa conversa. Então, eu repito, não é um debate do eu acho. Eu não estou me posicionando para ir contra o governador. Eu estou me posicionando do lado da ciência. Quando a ciência disser que é seguro, aí nós vamos batalhar para que ocorra com toda a segurança. A ciência não disse que é seguro o retorno presencial agora, né? Então, deixo aqui e conversando aí com a turma que está nos acompanhando aqui. Nós vamos... eu vou te passar a palavra, né? Tinha te feito um questionamento em relação ao Conselho da Criança e do Adolescente, fiz essa não tão breve comentário e retorno para você para a gente retomar o debate. Seu microfone está no meio. Agora está ok. Eu acredito em tudo que você disse aí e sei que você vai defender, como você sempre fez, né, a classe trabalhadora, você vai defender a vida, porque um governo que não acredita na ciência complica tudo, né? E a gente tem visto que todo mundo que voltou teve que recuar. E escola é diferente de tudo o que aquilo que eles querem nos comparar. Não somos shopping, não somos academia. Ser humano, criança é outra coisa, é outra história. Então, infelizmente, vivemos esse drama aí, mas eu acredito que... sinceramente, eu quero acreditar que essa ideia aí ela não vai prevalecer, né? Vai ter que chegar a um consenso, porque se o Estado ele não oferece o básico necessário para que as escolas funcionem de maneira adequada, como que ele vai voltar com criança oferecendo toda a segurança necessária para que ali não ocorra mais transmissões, né? É complicado. Mas vamos voltar à pergunta do Conselho da Criança e do Adolescente, né? Eu ocupei com muita honra esse lugar, né? No momento em que tudo era muito novo, né? Na construção
desse debate sobre o que é o papel da sociedade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Alguns avanços nós já conseguimos. Na época foi tudo muito mais difícil, mas assim, a gente conseguiu promover debates na sociedade e conseguimos alguns avanços, sim, né? Mesmo a nível de município. A gente, além de dar sequência às políticas públicas que já existiam, a gente foi inovando. Foi na época que a gente, quando eu era presidente do conselho, que a gente instituiu na cidade um projeto que chama, até hoje ele existe, antes era um programa Abraço, né, que visava atender as crianças em vulnerabilidade social. No horário extra-classe, eles iam para esse espaço, né, ter aula de reforço, ter uma oportunidade de um acompanhamento pedagógico e também atividades em oficinas de artesanato e tudo aquilo que poderia envolvê-lo e tirá-los daquela condição de vulnerabilidade. Então, foi uma época que realmente marcou também, porque a gente não tem como não se identificar com essa causa. Não tem como você ver a condição da criança e do adolescente e ficar imune a isso. E trouxe uma gama de experiências para mim que só veio agregar à minha vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, né? Eu sempre é um olhar especial que a gente tem. Eu jamais posso olhar para uma criança e pensar que ali tem um adulto em miniatura, né? Como muitos pensam. A gente tem que defender a infância, a gente tem que defender a criança naquilo que ela precisa viver. Viver uma infância saudável, feliz. E todos os esforços têm que ser voltados para isso. Nós não estamos falando de uma coisa, de um objeto, nós estamos falando do futuro, nós estamos falando de seres humanos que daqui a pouco vão, né, ocupar os espaços que estiverem por aí. E a gente quer, acima de tudo, que a infância seja um espaço da brincadeira, do faz de conta, do espaço lúdico, né? Que ele não precise viver as aflições que ele percebe em casa diante das dificuldades familiares. Então, o que eu vejo é que o Conselho da Criança e do Adolescente ele desempenha um papel essencial na sociedade e que cada um que tiver a oportunidade de participar, de conhecer melhor esse trabalho, deve fazer e apoiar todas as políticas públicas voltadas para a proteção da criança e do adolescente. Esse é o meu recado, entendeu? Que é uma experiência válida, importante e que, mais uma vez, vai mudando e a gente vai se construindo nessas experiências. Foram todas muito importantes para mim. Você pode ter certeza disso. Nós estamos conversando, é uma conversa de mulheres no período em que nós estamos disputando representatividade. E é impossível falar no nosso lugar, nos nossos municípios, no estado, no Brasil, sem falarmos de um assunto que é cotidiano, que é a violência que nós mulheres sofremos. Desde a violência física, a violência psicológica, a violência moral, várias formas de violência que nós enfrentamos, a misoginia, o machismo. E eu sei que você tem uma experiência importante que eu queria que você compartilhasse, é exatamente a ideia da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque nós precisamos de mecanismos que enfrentem isso, que ajudem, cobrem políticas públicas, instrumentos públicos no enfrentamento dessa violência. Os nossos números ainda são vergonhosos, falta o Estado fazer muito, né? Falta os governos fazerem muito,
E esse debate é um debate que faz parte de toda a discussão de classe, né, que nós nos colocamos aí com a disponibilidade de representar. Partilha com a gente essa experiência e a importância, né, da criação de redes de enfrentamento à violência contra a mulher. 2017, 18, eu falo assim que a gente teve um momento especial em Turmalina, em todos os sentidos. A gente teve aqui uma passagem da promotora doutora Shirley Machado, que assim envidou todos os esforços, né, na construção dessa rede. Diante de um fato, de vários fatos ocorridos, mas de um em especial, essa rede foi criada justamente para a gente começar a debater esse assunto de uma maneira, vamos dizer assim, em forma de rede mesmo, né? A gente começou a pensar que essa mulher, ela precisa ter uma proteção, ela precisa se sentir amparada, porque não há situação pior do que você passar por um processo de violência, seja ele qual for, e você não encontrar apoio para enfrentar isso, né? Eu acho que, em resumo, a rede ela nasceu em Turmalina diante de absurdos que aconteceram aqui, também o que acontece em várias outras, infelizmente, é a realidade que a gente enfrenta. Hoje eu acredito que, não vou te dizer que piorou ou melhorou, porque a gente tem mais notícia das coisas, os fatos estão chegando onde eles precisam chegar. E com essa estruturação aqui, a gente percebeu que houve um fortalecimento de todas as instituições que, de uma certa forma, iriam lidar com a mulher, né? Muitas vezes a escola é o ponto onde tudo chega, né? Seja a violência com a criança e com o adolescente, a violência que a mãe sofre em casa. E como diretora de escola, eu fui convidada a fazer parte dessa rede. E foi uma experiência riquíssima, porque ali todas as entidades civis, né, e também governamentais estavam presentes para discutirmos juntos como que se daria essa rede de proteção à mulher em Turmalina. E foi um trabalho tão exitoso que a doutora Shirley, ela foi convidada várias vezes até para passar essa experiência em outras cidades no estado de Minas, porque a gente conseguiu avançar em muito. Muita coisa precisa ser feita, Bia. Sabe, acho que nós estamos longe de realmente dizer que as mulheres estão protegidas, sabe? Se a gente viver uma experiência de ter que procurar apoio para fazer um simples BO de uma ocorrência, seja ela simples ou complexa, porque nada é simples, né? A gente vê o quão despreparadas são as pessoas que vão nos atender. A humanização, ela ainda existe. E eu falo isso porque eu vivenciei, eu sei o que é isso. Na questão de ter que fazer um BO, numa outra, não a violência, né, contra mim. Eu vivenciei situação em que eu precisei, junto né, a situação mais pessoal, eu tive que levar minha filha para fazer um BO diante de uma rede que foi criada, infelizmente, um perfil aí falso no Instagram, e vi o que a mulher passa para ser bem atendida. Aí só cresceu a minha indignação, só cresceu a minha vontade de fazer algo diferente. De que a gente tem que encontrar uma maneira da mulher ser mais acolhida, da mulher se sentir fortalecida. E só essa rede de instituições bem organizadas, articuladas, elas vão dar essa condição, entendeu? É muito complexa a situação.
o mundo, como você disse, é machista. As mulheres precisam ainda entender o seu papel, ocupar seus espaços, ter a voz, ter a vez em todas as situações. É uma construção, eu acredito que a gente avançou um pouco, mas há muito o que ser feito. Outra experiência riquíssima que só veio agregar a minha formação enquanto pessoa, enquanto cidadã, e vejo que é um desafio enorme que a gente tem pela frente. Vencer esses preconceitos, vencer essa... É uma tarefa de gigante, de gigante. Mas, como eu vejo você e eu me inspiro, e tenho certeza que a gente tem muito a contribuir, a gente tem muito a colaborar, porque quando a gente acredita nas coisas, a gente faz acontecer, né? E acho que a gente tem que lutar por esses espaços, a mulher precisa compreender isso, ela precisa se fortalecer, e a gente precisa criar esses canais, precisa criar essa rede de apoio, fortalecê-la sempre, porque só assim a gente vai mudar essa triste realidade. Para a gente fechar, conversamos sobre temas fundamentais que impactam o município. Quero te perguntar, o que as pessoas podem esperar da pré-candidata, né, que daqui a pouco será a candidata, né? Nós não podemos, agora a gente ainda está no período de apoio, mas o que esperar? Você escolheu para a sua pré-candidatura um slogan representatividade importa. Então, o que nós podemos esperar? O que essa ideia de que representatividade importa nas eleições municipais, nesse ano todo atípico e todo violento, né? Tantas violências nós temos vivido. Então, eu queria que você conversasse agora, nos contando isso. Alcine, ela se apresenta aqui para vocês com essa assim, clareza de que a mulher precisa ocupar o seu espaço, que nós precisamos ter essa representatividade, e como eu disse, eu me inspirei em você para estar aqui. Eu sei do seu trabalho, eu acompanhei a sua luta, acompanho até hoje, vejo a sua coerência com tudo que você foi lá atrás e que você é hoje, né? Especialmente para nós, mulheres, educadoras. Então, a Júnia pré-candidata é aquela que se dispõe a conversar com as pessoas, é aquela que se dispõe a construir um mandato diferente, onde eu possa ouvir, dialogar, construir propostas que sejam, de fato, para o bem da população. Eu tenho certeza disso. Isso é do meu perfil. Quem me conhece sabe. Eu não sei fazer as coisas se não for através do diálogo, da oportunidade de ouvir, da oportunidade de falar, desse espaço de construção democrática. Esse mandato onde as pessoas vão ter em mim, se Deus abençoar que eu chegue lá, né? Aquela voz na Câmara, a voz feminina, a voz da juventude, a voz do educador, da educadora, aquela pessoa que você vai ter a certeza que vai te representar naquilo que for do interesse da população de Turmalina. Representatividade é você fazer ouvir a voz do outro, nos seus interesses, nas suas expectativas, nas suas demandas, necessidades. E ocupar esse espaço na Câmara é você falar o seguinte: eu estou aqui e quero te ouvir. Eu quero construir junto com você propostas que nos levem a um lugar diferente, a um lugar onde o coletivo fale mais alto,
onde a gente pense na justiça social, na defesa dos direitos, na defesa da educação acima de qualquer coisa, a saúde, o bem-estar social da criança, do adolescente, da mulher, dessa mulher artesã que temos aí, tão forte aqui, né, na nossa região, essa guerreira aí que está todos os dias batalhando e construindo a sua história de uma maneira forte, de uma maneira única, porque só quem vive aqui sabe, né, do que é viver num lugar com tantas dificuldades, onde as pessoas têm poucas expectativas de conseguir empregos, a renda, tudo muito limitado, né? A gente vive num lugar que a gente bem sabe que precisamos avançar e muito, precisamos caminhar na direção de que todos sejam ouvidos, todos sejam beneficiados pelas políticas públicas. Não há espaço para eu, não há espaço para pequenos grupos. Nós temos que pensar que representatividade é tudo, porque você vai enxergar lá no outro, naquele que lá está, a sua voz, a sua vez de falar, de ouvir, de brigar, que seja, mas eu acho que é tudo que a gente precisa nesse momento, é que fazer com que as pessoas entendam que o lugar a ser ocupado é um lugar que é um direito que não é seu, não é um mandato que meu, Júnia Orsini, é o mandato de quem eu represento. Fazer isso é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Dá mais trabalho, mas eu não sei fazer de outra forma. Eu quero ser a representante de vocês na Câmara. Eu quero poder defender os direitos, né, das pessoas que, como eu, veem a sociedade de uma maneira mais fraterna, mais justa, mais igualitária. E eu acredito que essa oportunidade a gente tem nesse momento, né, que cada um possa fazer essa análise, essa análise mesmo, com carinho, com assim, uma consciência crítica, porque a gente precisa ocupar nossos espaços. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu me dispus a sair dessa zona de conforto, que às vezes a vida da gente se transforma, porque eu tenho ideais, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero ser a voz de quem não consegue ser ouvido. Bom, com esse compromisso de luta, com esse compromisso de caminhada coletiva, com essa ideia, né, de que a política está a serviço do bem comum, da coletividade, eu quero agradecê-la pela possibilidade de diálogo conosco, agradecer a participação que nós já alcançamos quase 2.000 pessoas nessa nossa conversa, muita gente participando aqui na página. Então, agradecer aqueles e aquelas que estiveram conosco. E eu desejo isso, eu desejo que nós tenhamos muitas mulheres prefeitas, vereadoras, muitas pessoas comprometidas com a educação, que sabem da realidade e que, portanto, quando chegarem lá, saberão o que fazer. Muito difícil quando você escolhe pessoas que não conhecem a realidade do que você precisa. E quando elas chegam lá, elas com certeza não terão as mesmas condições de fazer o que é necessário, porque não há um conhecimento da realidade, nem um compromisso de transformá-la. Acho que o compromisso de transformá-la é essencial. Então, quero agradecê-la, parabenizar pela sua disposição, agradecer por você ter colocado o seu nome à disposição para essa caminhada e te passar para as considerações finais e você fechar a nossa conversa. Que é a minha primeira live, né? Tive aqueles momentos de
meu Deus, tem que dar certo, né? A gente se dispõe a participar, vem tudo de uma vez, mas assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, as pessoas que estão nos assistindo, a você em especial, que abriu esse espaço para que a gente pudesse conversar melhor, que eu pudesse falar um pouco de mim, daquilo que eu pretendo, enquanto um mandato coletivo a ser construído, com base no diálogo. Eu acho que isso é fundamental. Lembrar que a gente jamais pode ocupar esse lugar considerando que eu cheguei lá. Eu cheguei porque alguém sentiu em mim uma força para representá-lo. Não é isso? Então, é um momento ímpar que nós estamos vivendo, tudo muito diferente, e a maneira como a gente tem de chegar até as pessoas vai ser dessa maneira, né? Em respeito a todas as dificuldades impostas por uma pandemia aí, que nos impede de ter um contato mais próximo com os eleitores, que a gente possa utilizar desses espaços para que as pessoas conheçam quem de fato a gente é e o que de fato a gente pretende construir. Não existe nada pronto, a gente constrói ao caminhar. Eu estou tentando fazer isso assim com muita clareza com as pessoas que se dispõem a estar junto comigo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, desejar uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e que, na medida do possível, eu vou dar uma olhada nos comentários e a gente vai responder com calma, né, depois que passar, e poder dar as respostas a contento. Eu gostaria, Bia, se fosse possível, terminar esse momento aqui com um texto que eu escrevi há uns quase 20 anos atrás. Eu, às vezes, me arrisco na escrita. Né? A gente aqui tem uns projetos em Turmalina que eu acho que eles estão precisando voltar e com apoio do poder público, que é o incentivo aos escritores. E eu escrevi esse texto há um tempo e eu acho que resume muito bem, eu acho que tudo que Turmalina já foi e que, infelizmente, ela vem perdendo. É hora da gente resgatar. É hora da gente ocupar esse espaço. Você me permite fazer a leitura? Turmalina. Dizem que são muitas as cidades perdidas no sertão mineiro, dentre elas, Turmalina, cidade menina que floresce em histórias que encantam, cantam e são contadas. Nós fazemos parte aqui das Gerais, pois as Minas, estas com certeza, ficam do outro lado do mapa. Se algum dia pedras preciosas foram encontradas com abundância em seu solo, hoje só restam lembranças. E a mais doce delas ficou, o nome. Afinal, Turmalina traduz poesia, facilita rimas. E não é por acaso que Turmalina encanta e fascina. Hoje, sob as bênçãos da Virgem da Piedade e do Cruzeiro das Cinco Chagas, Turmalina cresce, floresce, brilha e faz história. Não somos terra de grandes contrastes ou riquezas. Somos um povo afeito à arte de acreditar nas nossas potencialidades e, por isso, fazemos acontecer. Afinal, somos ousados. Sem dúvida, o nosso principal patrimônio é o nosso povo, a nossa arte e a nossa cultura. Somos festeiros, gostamos de preservar nossas raízes. Somos comida gostosa, pé de moleque, paçoca de carne, biscoito grosso, pão caseiro quentinho saindo do forno. Somos música, somos cultura, somos a festa do divino, leilões, mastros, dança de fita, caboclinho e cortejo. Somos o Festur, Festival da Canção, expressão maior da nossa cultura.
Somos a festa do rosário, tamborzeiros, marujada, baianas. Somos o vilão, a dança dos 9, o batuque na cozinha e tantas outras. Somos artesãos, as bordadeiras, os marceneiros, os educadores. Somos as mulheres, somos homens, somos o barro. E assim como nossos artesãos, vamos moldando a nossa vida, nossa história, nossa luta e nossa saga. Voltamos ao princípio, à criação. E Deus disse: do barro se faça o homem. E homens e mulheres fazem a história. Belíssimo. Não teria forma melhor de finalizarmos essa live. Gratidão por compartilhar um pouco da sua sabedoria conosco, da sua escrita, da sua disposição militante, dessa ideia do bem comum, e de se colocar a serviço como uma candidatura tão bela e tão representativa. Um abraço. Depois eu dou esse abraço pessoalmente. O meu compromisso com a sua pré-candidatura, meu compromisso de caminharmos juntas na construção de um mandato que tenha conexão do município, com a Assembleia Legislativa, e celebremos muitas mulheres que estarão fazendo a disputa, porque representatividade importa. Forte abraço, gratidão por esse momento. Turmalina vai voltar a ser feliz. Tchau.